Eu fiz uma gravação agora sobre o petróleo e a crise que nós estamos vivendo, a queda da bolsa, mas a minha iluminação acabou pifando logo do meio para o fim da gravação. Então eu vou repetir. Estou vendo que a luz não está nenhuma maravilha, mas o importante é o que eu quero dizer a vocês. A guerra do petróleo é uma guerra que já derrotou e massacrou nações inteiras. A luta pelo controle desse combustível é uma luta terrível. E a guerra mudou agora para uma guerra difusa, uma guerra híbrida, em que jogadas econômicas são mais costumeiras do que a invasão dos países, embora a Líbia e o Iraque tenham também uma história para contar sobre isso, sobre as consequências, sobre a ambição dos países, as tentativas de domínio do combustível no mundo. Aqui, no nosso pedaço, na América do Sul, eu lembro quando os Estados Unidos inventou a extração do shale gas, em português o gás de folhelo, das rochas laminadas como um doce folhado, né, o folhelo, e injetam água, tira o gás, e com isso eles conseguiram, num prazo curto, grandes quantidades de gás de petróleo e baixaram o preço de uma forma tremenda no mercado. Com isso, eles pretendiam o quê? O folhelo é de vida curta, 1 ou 2 anos, é um grande investimento, no começo muito gás, depois não sai mais nada. E as empresas que começaram com isso nos Estados Unidos estão quebrando ou já quebraram. Mas eles baixaram o preço do petróleo de uma maneira tão drástica, por um momento, depois aquelas jogadas de escutar a Dilma, de interceptação telefônica, o Serra dizendo que ia acabar com o domínio absoluto da Petrobras, e a queda de um governo todo, com a revelação de corrupção, que era uma corrupção endêmica no Brasil, de todos os partidos, existia sim corrupção. Eu não estou aqui para mentir para vocês. Eu me coloquei contra a queda da Dilma, porque eu sabia o que vinha pela mão do Temer, do Meirelles, sem a focinheira que era colocada pelo Lula, e a desgraça em que o Brasil ia mergulhar, que acabou agora nessa explosão da Bolsa. Mas a ideia era essa. O petróleo, o Brent, o barril, estava no mercado internacional, se não me engano, me corrijam aí, $140. Caiu a $20. Então isso quebrou essas empresas, diminuiu a lucratividade e quebrou empresas petroleiras nacionais. As empresas, por exemplo, que tinham investido em refinarias e se endividado em dólar, de repente viu que o petróleo não valia mais nada, mas as suas moedas se desvalorizavam em relação ao dólar e o dólar ficava lá em cima e provocava uma crise. Daí veio a derrubada de governo, a pressão, o intriguismo, para minha surpresa, por parte dos militares do Exército Brasileiro, que deviam estar pensando na segurança nacional, no estabelecimento da nossa indústria, no nosso crescimento, o que sem o domínio do petróleo é praticamente impossível. Mas agora, o que aconteceu? Não conseguiram derrubar o Maduro na Venezuela, mas derrubaram um governo popular, democrático e de certa forma nacionalista, não de forma completa. Não vamos fazer a defesa absoluta do que vinha acontecendo. E que vivia, sim, uma corrupção endêmica com a participação de todos os partidos. Mas daí, agora, com esse coronavírus, se diminui o consumo de petróleo no mundo. Voos estão sendo cancelados, a indústria dos países vão mais devagar, esse processo todo começa na China, que é o grande importador de petróleo do mundo, e o petróleo desaba. Daí, para segurar o preço do petróleo, a Arábia Saudita propõe à Rússia, que trabalhou com ela em muitos momentos para segurar o preço do petróleo, de diminuir a extração, porque tendo menos petróleo ia faltar aquele negócio de consumo e demanda, e eles podiam continuar ganhando bem e vendendo o petróleo por muito dinheiro. Mas a Rússia não aceitou esse jogo. Não aceitou por quê? Primeiro porque ela quer um pedaço maior desse mercado enfraquecido do petróleo em função dos efeitos do coronavírus. E em segundo lugar, porque o petróleo barato e abundante,
vai arrebentar com todo o esquema de extração do shale gas, do gás de folhelo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entrou naquele jogo, era uma extração muito grande no começo, mas em 2 anos as empresas já não tinham mais como sobreviver e dificilmente pagavam os seus custos, foram quebrando. Então agora, se o petróleo baixa e está abundante no mercado, é evidente que os Estados Unidos vai levar o troco daquela política que ele desenvolveu para ficar com o petróleo da Venezuela, do Brasil e do mundo inteiro. Então o que nós estamos vendo isso hoje é isso. Agora, o que faz o governo brasileiro? Nada, porra nenhuma, não temos governo. Os militares estão aí defendendo o entreguismo, querendo estabelecer guerra com a Venezuela, que prejudica os interesses do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento industrial. Nada, absolutamente nada. O Guedes não entende nada de economia. Era um banqueirozinho que ganhou no mercado, deve ser um cara esperto. E venderam o nosso petróleo, entregaram o nosso óleo para as 7 irmãs e para alguns estados, e nas mãos, basicamente, do controlador disso tudo, que é os Estados Unidos. E nós estamos com uma paralisação do refino. Nós vendemos óleo bruto para comprar refinado. E nós estamos vivendo a tragédia agora, que além da crise provocada pela burrice córnea do Guedes em matéria de economia, nós temos a crise do coronavírus e essa crise do petróleo, que é uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos. Os russos vão manter o petróleo baixo. Agora, vai baixar então no Brasil o petróleo? Não, não vai. Porque a nossa moeda se desvaloriza de uma forma fantástica. É a moeda que mais se desvaloriza no mundo. Então, vai subir o preço e a nossa Petrobras, na mão dos entreguistas, está fixando o preço do combustível no Brasil conforme a variação do dólar e conforme a variação do preço internacional do petróleo. Ou seja, nós nem petróleo barato teremos nessa crise, em que a Petrobras perde, em meia hora na abertura da Bolsa hoje, cerca de 90 bilhões de reais, o que equivale a 10 vezes o que o pessoal da Lava Jato diz que em 10 anos se roubou da Petrobras. Agora foi 10 vezes em meia hora. Minha gente, é ausência absoluta de governo. E ainda tem gente que diz que dia 15 vai se levantar para protestar. Que tal protestar contra o absurdo desse governo e o que ele está fazendo com o Brasil? Minha gente, não é possível que isto vá até o fim. Estão acabando com toda a perspectiva de um país desenvolvido, soberano e justo. Uma boa noite para vocês. Se acharam que foi de alguma forma razoável a análise que eu fiz, eu gostaria que vocês compartilhassem para a gente alcançar um número maior de pessoas nesse debate. E com toda a atenção agora, o que eu não pude fazer durante a transmissão, vou ler os comentários de vocês. Valeu, minha gente. Obrigadão.